Se você não controla os seus impulsos, você é um animal. Não se ofenda, esse que vos fala também é. E todos que somos da espécie humana somos animais, mas um animal racional. Um animal que, através do desenvolvimento de várias situações, de um aculturamento, do desenvolvimento de uma maneira geral, superou todas as outras espécies. E esse mesmo animal, ele abre precedentes para colocar em prática comportamentos, sabedoria, desenvolvimento, e tudo que faz com que nós sejamos a principal espécie que habita nessa Terra. É evidente que essa mesma espécie que evoluiu em milhares de anos tem uma evolução muito grande das suas capacidades. Isso muito pela evolução tecnológica. Muitas das coisas, os alimentos que você e eu temos acesso hoje, era impossível de serem imaginados. Aonde um pequeno doce, um pequeno chocolate, um pequeno confete tem de caloria e ao mesmo tempo de sabor, era inimaginável lá atrás. E ao mesmo passo que o acesso que nós temos ao prazer rápido, momentâneo, que está o tempo todo batendo a nossa porta, ou melhor dizendo, a tela do seu aparelho, faz com que nós tenhamos realmente muitas sensações, muitos estímulos que fazem com que talvez nós tenhamos dificuldade de controlar os nossos impulsos. Impulsos esses que, por se repetirem diversas vezes, vão se tornando talvez até processos patológicos, como de compulsão. Realmente, é difícil a gente perceber que a gente se tornou dependente de algo. Mas é muito comum hoje em dia nós nem nos tocarmos do quanto estamos dependentes de várias coisas. Uma delas é o próprio celular que está na sua mão. 20, 30 anos atrás, o celular mal fazia uma ligação. Ou até mesmo para mandar uma mensagem, você precisava apertar 300 vezes o teclado para poder alcançar o nível de uma frase inteira. Hoje em dia, a facilidade tecnológica, os estímulos que você consegue acessar, os lugares que pareciam impossíveis que você consegue encontrar e ter através de um aparelho, faz com que talvez você se torne dependente, ao ponto de você esquecer tudo, ou quase tudo, porque esse celular na sua mão você nunca esquece. Realmente, esses impulsos e dependências, eles batem à nossa porta. Independente se é da tecnologia, independente também se é na alimentação. Hoje nós temos acesso, por exemplo, na alimentação, a um grau de prazer e satisfação muito grande em pequenas proporções de alimento. Quando você saboreia aquele determinado chocolate, realmente que só de pensar já dá uma água na boca nesse ser humano aqui, animal. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo sabor e o boom de caloria que você recebe ali compromete toda a possível alimentação muito mais nutritiva de frutas e verduras, que se tornam pouco atrativas quando nós temos tantas oportunidades saborosas como essa. Esses mesmos mecanismos utilizados para poder tentar controlar esses possíveis impulsos desenvolvidos historicamente, eles se tornam talvez superáveis a partir do momento que, sem perceber, eu já abri a geladeira novamente e peguei o resto daquela barra de chocolate que estava guardado. Ou até mesmo de que eu passei horas mexendo nessa determinada rede social, criando uma expectativa inconsciente de qual será o próximo vídeo e qual prazer que ele vai me trazer. Realmente, isso acontece comigo e com você, ao ponto de que, apesar da evolução e nós nos tornarmos seres muito mais evoluídos que outros animais que habitam essa terra, nós também começamos a nos tornar controlados por esses impulsos e começamos a ter comportamentos tão primitivos e animalescos que nem percebemos, ao ponto de você e eu sermos controlados por impulsos que nem temos consciência. Tá fazendo sentido para você esse conteúdo? Poxa, curte aí. Também se inscreve no canal, porque nós temos conteúdos como esse, vídeos e até aulão semanalmente para você se desenvolver aqui dentro desse própria plataforma. Quando nós paramos para pensar do tamanho
das oportunidades de prazeres que nós temos com um simples aparelho ou até mesmo passando pelo supermercado, nós podemos questionar que esse cérebro que foi tão estimulado, ele começa a correr contra o tempo, de certa forma, contra o seu próprio desenvolvimento e começa somente buscar o prazer imediato. Esse prazer imediato, ele pode desenvolver em nós alguns vícios, algumas compulsões que acabam nos tornando muito primitivo. Essas compulsões, esses vícios, eles batem a nossa porta o tempo todo. Sobre entender esses vícios, uma neurocientista americana que se chama Kelly McGonigal, ela fez um estudo muito interessante. Ela pegou alguns voluntários fumantes e pediu para que esses voluntários eles pudessem ficar 24 horas sem fumar, ou seja, entrarem em um processo de abstinência desse vício, dessa compulsão que todos os fumantes têm. No outro dia, após as 24 horas, ela chamou todos em uma sala e solicitou que todos fossem com a sua carteira de cigarro preferida e com um possível isqueiro. Os mesmos estavam lá. E dentro desse processo, daquele ambiente, né, daquela comunidade criada nesse estudo, ela pediu que todos se sentassem ao redor de uma mesa e que pudessem, naquele momento, fazer um primeiro passo. Esse estudo, para poder instrumentalizar mais vocês nessa imaginação e pensamento do que foi aplicado, o nome dele é Surfando o Impulso. Retomando então a explicação, ela pediu para que esse estudo começasse então, aquela experiência começasse com eles segurando a carteira de cigarro na mão. Ao segurar, eles pudessem esperar 2 minutos. Logo depois, ela pediu, passando os 2 minutos, que eles abrissem o maço de cigarro, aquela carteira de cigarro, e parassem. Logo, pediu para que eles ficassem mais 2 minutos naquela situação. Depois, ela pediu para que eles pegassem o cigarro na mão, segurassem o cigarro na mão, e pediu para que eles pudessem ficar mais 2 minutos. Com o cigarro na mão, ela pediu para que eles pegassem o isqueiro, e pegando o isqueiro, ela pediu para que parassem e ficassem mais 2 minutos. Imagine só a agonia dessas pessoas ali, né? Imagine o impulso que está sendo gerado. Se você é um fumante e está ouvindo isso, eu garanto que você já está com vontade de parar de acompanhar esse vídeo. Mas fique até o final. Logo depois, ela pediu para que esses mesmos pudessem colocar o cigarro na boca e acender, na verdade, somente o isqueiro. Fazer uma chama no isqueiro, mas que não acendesse o cigarro. Possivelmente, ficassem mais ali 2 minutos nesse movimento, com o cigarro na boca, sem acender. Logo depois, ela pediu para que tirassem o cigarro da boca e que parassem de segurar o isqueiro. Consequentemente, ela fez nesse experimento em que todos e que estivessem ali saíssem sem acender o cigarro e sem fumar. Passado esses minutos de 2 em 2 em cada etapa, possivelmente passando de 10 minutos a 12, depende ali do estudo, ela informou a todos que todos haviam passado no teste. E o teste, na verdade, é que eles pudessem surfar aquela vontade de acender o cigarro e tragar. É isso que talvez, de certa forma, pode te auxiliar de alguma forma no controle de impulso. Poxa, Dimitri, mas você tá falando que se eu pegar o meu cigarro e fazer todo esse movimento em casa, depois de 24 horas sem fumar, é evidente que eu vou fumar. Sim, o estudo dessa neurocientista, na verdade, trouxe mais uma reflexão sobre a possibilidade de você conseguir realmente surfar o impulso. É evidente que se não fosse um ambiente controlável, se você ou qualquer pessoa tentar isso sozinho em casa, dificilmente vai resistir. O impulso vai falar mais alto. E é por isso então que, para complementar esse vídeo e até mesmo os meus estudos, eu acabei lendo um outro artigo, que ele fala sobre a desordem causada pelo vício em internet e games, mais precisamente com crianças e adolescentes. E nesse estudo, ele trouxe talvez um possível tratamento que seja mais eficaz.
Um dos tratamentos proposto por esse estudo é justamente a possibilidade das pessoas, ou melhor dizendo, as crianças, que estavam ali tendo problemas, tanto sociais quanto cognitivos, por ficarem muito tempo jogando jogos, ou até mesmo passando muito tempo com seus celulares, ou até mesmo aparelhos eletrônicos, como computadores, essas crianças, elas talvez precisassem de um acompanhamento. E esse acompanhamento, que talvez se torne muito mais eficaz para controlar esse impulso, ao invés de pedir para uma criança surfar esse impulso, eles pediram para que essas crianças fizessem parte de uma terapia familiar, onde os pais eram incluídos nessa problemática do vício em jogos. Vale ressaltar que esse vício em jogos ele não é uma classificação nosológica, patológica ainda. Tanto que eles chamam de Internet Game Disorder e que eles não estão ainda classificando nem no CID, nem no DSM. Só em tom de informação para vocês. Mas eu e você podemos cooperar e coordenar, ou concordar, melhor dizendo, que realmente o acesso aos estímulos eletrônicos, aos prazeres imediatos, estão fazendo a gente ter impulsão ou compulsão em poder ficar preso nesses lugares e aparelhos. Consequentemente, isso está trazendo vários problemas, tanto cognitivos quanto sociais, e não só para as crianças e adolescentes. Quando esse tratamento terapêutico começou a ser instaurado, após umas 5 sessões, foi constatado que essas crianças, elas puderam ter uma evolução. E essa evolução fez com que elas diminuíssem a necessidade de estarem envolvidas somente nesses jogos ou até mesmo na internet de maneira geral. O que eu quero dizer para vocês que talvez a saída para essa impulsão ou compulsão que você tem, talvez está ligada a uma falta. E essa falta pode ser encontrada dentro de um tratamento terapêutico ou até mesmo dentro de um grupo de apoio. Porque se você quer parar de fumar, se você quer diminuir a sua necessidade com o celular ou internet, você precisa se socializar. Você precisa desenvolver e ensinar para o seu cérebro outras fontes de prazer. Isso inclui também em reeducar o seu sistema para algumas atividades, como da própria alimentação. Você só vai ter a compulsão para o doce se o doce estiver na sua geladeira. Se você não comprar ele, dificilmente você vai ter essa impulsão de pegar o carro, sair da sua casa, ir até o mercado, comprar, passar pelo caixa. Essa dificuldade toda que você cria, com certeza vai impedir que você alcance ali o desejo que esse impulso acabou te solicitando. Então você não vai fazer. Por isso que é muito importante você parar para analisar o que você anda comprando para você ter um impulso de comer esses prazeres em tão pouco tempo, em tão pouco espaço. O que você precisa se reeducar em relação ao seu sistema, ou até mesmo quais atividades você está fazendo no seu celular, ou até mesmo quais atividades que você está fazendo dentro dessas compulsões por álcool, tabaco ou outras substâncias que mexem sim com todo o sistema de recompensa que nós temos. A terapia foi o principal mecanismo ali para aqueles adolescentes que realmente, segundo o estudo, após 5 sessões eles tiveram uma melhora. Talvez se você não tem acesso a uma terapia, se questione quais estratégias você está colocando para quebrar um pouco desses impulsos, porque senão você vai se tornar um animal que apenas atende esses prazeres.